Galera, olha só que vídeo top que eu separei aqui pra vocês. Milton Neves comanda a bancada, galera. Temos a presença de Facincani, Lelê, a Letícia Bepler, Alex Miller. Eles vão falar agora, sabe do quê? Da peia. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores. E vamos ver aqui agora o que eles falaram do nosso Mengão nesse programa que é novo, né? Esporte Sem Firula, da revista Oeste. Link na descrição, inscreva-se lá. Vamos ver aqui o que eles falaram? Simbora então? Vamos lá. Deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Muito bem. Olha, assim estou aqui nesta segunda-feira. Hoje vai ser bom. Triste porque a Sociedade Esportiva Palmeiras perdeu, mas perdeu de pé. Caiu de pé. Sem nenhuma finalização ao gol. Mas hoje vai ser complicado. Mas falando, não, é a verdade. Tem que falar. O Palmeiras caiu de pé, entendeu? Service quebra o galho. Que mané que vice? Isso é papo, por mais furada que tem, é comemorar vice. O importante é competir, isso é coisa de corno. Pode beijar. Coisa de corno, o importante é competir, ser vice. Ele que falou. Cara, de prata, não? Cara, puta frescura. Ou o cara é campeão, amigão, tá? Ou o cara é campeão, ou não é nada. A vida não tem lugar pra segundo colocado. Vai você participar de uma empresa, de um processo seletivo e vai ser o segundo, se vai ser contratado. Tem que ser o campeão, tem que ser o primeiro. O Flamengo é, sim, o Real Madrid das Américas. Vou fazer o quê? Não, o Palmeiras é um freguesaço do Flamengo. O Palmeiras perdeu como podia ter ganho. Jura? Se chutar uma bola no gol, vai fazer gol de que jeito? Para, gente. Peraí, não chutou nenhuma vez? Não teve uma finalização ao gol. Nenhuma. Meu Deus. Ué, ele não sabia? Ele não assistiu o jogo? Que isso, Milton? Agora uma coisa que eu conheço o Felipe Facincani. Esse é o seu treinador que você gosta aí. Eu gosto dele mesmo. Ele é bom. O Felipe Facincani, ao contrário de vocês Imaginando todos, se o Lula, aquele bom... Eu conheço o Felipe Facincani desde que ele tinha uns 18 anos, entendeu? Sim. E o Felipe Facincani, olha, eu estava olhando o rosto dele antes de começar o programa. Você está sentido demais, você está muito triste. Você é um palmeirense, o torcedor ideal é assim. É torcedor que sente, claro, comemora a vitória e sente a derrota. É evidente, entendeu? Tem que ser assim. Então nós estamos aqui com o Abel Ferreira, da Silva Neto. Tinha um árbitro chamado Abel, não tinha? Um bandeirinha? Tinha. Seu Abel Barroso. Abel Barroso sobrinho, deve estar com... É o Raposinho, ele faz assim, ó. Ele deve estar com uns 308 anos. Tem o Ramon. Ele foi bandeirinha, sério, tá vivo. Que legal. Ele foi bandeirinha há 215 anos. Beijo, seu Abel. Muito querido. Gente boa demais. Abel Barroso. A ditadura fica na boca dançando e fica assim, ó. É sério, não tem brincadeira, não. Só uma manchete na tua apresentação. Nota do árbitro, de 0 a 10. No primeiro tempo ele foi muito mal no jogo. Foi muito mal, foi muito mal. Eu vou dar a nota média 5, mas ele foi muito no primeiro tempo. Segundo tempo ele melhorou bastante. Alex Miller Kramberger. Eu soube que o senhor tentou botar termo na sua vida ao final do apito final do árbitro? Jamais faria isso por nada aí, por futebol menos ainda. Pois não. Você fica triste quando o seu time perde, mas... Lógico. Como você mesmo disse, eu sei que a frase não é sua, mas eu aprendi a frase com você, que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Essa é minha. Então não seria isso que faria com que eu cometesse algo do tipo, mas que dá pra gente falar bastante coisa do que aconteceu, dá. E o Felipe Facincani, eu conheço desde menininho, hoje ele é um excelente comentarista. Estou falando sério, entendeu? Mas ele tá triste mesmo, ele tá com um olhar assim de velório. Torcedor tem que ser assim. Por isso que eu admiro o corintiano. O corintiano sofre assim mesmo, não finge. Entendeu? Então tá aqui o Felipe Facincani, está aqui a moça mais... Lelê? Tenra. Cuidado. O que é isso? Tenra. O que é isso? A moça mais legal que tem na crônica. Aí, agora eu gostei, meu. O que é ter? Boa. Você vai contrair o matrimônio contra quem? Contra ninguém. Pô, você tem que apertar a coisa aí, porque o tempo passa. Se for contra alguém, tem que ser contra o Parmeira, entendeu? É isso aí. E estamos aqui com o nosso querido alemão. Ô, Milton, o clima tá triste, né? Tá de velório. Vamos deixar alegre? Vamos deixar alegre com os memes da derrota do Palmeiras, da vitória do Flamengo. Coloca aí os memes. E eu já queria deixar claro aqui, ó, que uma pessoa tem razão desde sempre, hein?
Golias. É verdade. Golias já deixou aqui o superchat de hoje, ó. Avisei o Alex Miller, pode pedir música. Eliminado no Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. O cara é cientista, Então gente. o Golias sempre teve razão de que o Palmeiras não ia ganhar nada esse ano. Peraí, Eu também. Peraí, só um minuto. Filé de Borboleta, produzindo o programa ao vivo. Aquela música que a gente consagrou nas derrotas doloridas de qualquer grande time do futebol brasileiro. Nino Rossilho Silêncio, em homenagem à Sociedade Esportiva Palmeiras. O YouTube não deixa, pro azar do YouTube. Porque senão cai. Entendeu? Então coloca os memes aí já. E durante décadas na Jovem Pan, Mas o time mas o Mino perdeu também o pode? título, O Mino não pode levou também. e o silêncio com o Acho que Nino não é Russo. domínio público, né? Não, acho que ele... Mas é que é mais maleável, né? Eu acho que os clubes não... Eu já tomei pancada por causa de hino no meu canal. Mas vamos aos memes. Coloca os memes aí já, então. Tem áudio, né? Léo Pereira, você tem razão. Sábado, muita gente vai celebrar. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Nossa. É IA, né? Olha lá. Péssima, por sinal. Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho Isso nessa é legal, casa. do Tropa de Você Elite. tá entendendo? Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Você tá entendendo? É isso mesmo. Não ria, não. Não ria, não. Não ria. Olha lá. Essa aí foi o Flamengo A Carminha. que postou essa aí. O Flamengo que postou essa. É muito legal, gente. Tem que fazer. Desgraçado! Inferno! Inferno! Tchau, seus merda! Tchau! Chega! Uma banana que vocês se explodam! Olha o Marcão. Marcão é foda. Que desgraça, velho. Deus o livre. Eu vou falar pra vocês também, né, mano? Futebol é assim, infelizmente, né? Tem que se conformar. O Flamengo fez um gol, nós não fizemos. E os caras foram campeão. Então, a gente tá triste. Nós não vamos mudar de time. Então, parabéns ao Flamengo. Parabéns aos torcedores do Flamengo. Aproveitem bem essa conquista, rapaziada. É assim que é o futebol. Infelizmente, hoje deu 6. Ano que vem, se Deus quiser, levamos pra melhor de 3, hein? Seus urubu desgraçado. Abraço, gente. Fica com Deus aí. Esse cara é top, né? Eu não aguento, Tem que ser E a assim voz mesmo. O pastosa Marcão dele é de ter tomado sensacional. E os Só memes tinha- da Carminha, o pessoal chama a tia O Leila. Marcos é a figura mais maravilhosa do futebol. Os memes da Carminha, da tia Leila, que vamos chamar de Carminha no Palmeiras, tem todo sentido. Porque o que aconteceu, veio acontecer dentro de campo, a culpa é dela. A política de contratar pensando em revender e tudo mais é dela. A política de buscar jogador em time que eu nem sabia que existia, e jogador que eu nem sabia que existia também, é Jeff Té, é Mikael, é Michael Jackson, é o diabo que o carrega, é a política dela. Então, assim, Só que quem avaliza é o Abel. sem dúvida, mas quem manda, ela não fala. O que ela falou esses dias? Quem manda sou eu. Quem Eu mete o decido. pau nela e mete o Entendeu? pau no Abel Ah, Ô, não. louco, que conversa é essa de mete o pau nela, cara? é palmeirense ingrato. Não. Chegou na final, gente. Por que perder uma final é feio? O Flamengo É tá vergonhoso. chegando- o Flamengo É tá normal, chegando- um tem que perder. O Flamengo está chegando a 2 bilhões de receita em 2025. Vai passar. 2 bi. Sendo que uma parte disso é só de premiação. Tá? Por quê? Porque ele montou o elenco. Eu acho que não tem um time no mundo, talvez o Facinho aí que tem mais memória que eu, aliás, tem mais mesmo, vai lembrar de algum time no mundo que tenha tanto jogador de seleção ou selecionável no seu banco de reservas. Tem um Bayern de Munique. os times europeus, né? Eu não sei se tem tantos. Olha o Flamengo, a quantidade de jogador que foi de seleção brasileira ou de outras seleções ou que são selecionáveis. Olha o Palmeiras, o seu elenco. Não tem um meia. O Flamengo tem 3 no seu elenco. O Palmeiras não tem 1. O meia que foi escalado é o Rafael Veiga, que há 4 meses atrás, e vocês sabem disso, pediu para ir embora.
porque tava de biquinho. Aí ele vai pro jogo mais importante do ano. Ô Lovelin, antes de falar do Palmeiras, eu queria ouvir a opinião de todos os palmeirenses, mas antes, vamos falar do campeão, né, Lelê? Queria falar primeiro do campeão, primeiro do Flamengo, depois a gente ouve. Enfim, um programa decente. Vamos falar do campeão. Parabéns, meu querido alemão. Os palmeirenses aqui. Lelê, escalação do Flamengo. O Samuel Lino entrou jogando, talvez uma surpresa, né? A gente falava em Cebolinha, Luiz Araújo, mas entrou o Samuel Lino e o Flamengo fez o jogo que precisava fazer. O Palmeiras não chutou a gol, né? A gente já falou isso, mas o Flamengo também, a cabeçada do Danilo foi a primeira finalização no gol. Sim. E a segunda foi numa falta no fim do jogo do Cebolinha, né? Que o Carlos Miguel defendeu meio estranho, a bola bateu na trave, então foram essas duas finalizações. Foi um jogo sem finalização, sem os goleiros trabalharem muito. Mas o Flamengo fez o que precisava fazer, né? E o Danilo, hein? Subiu no 5º andar ali. O Danilo foi aliás, é mais um horário. É mais um herói improvável. Exatamente. De título. Não era de nem para jogar, né? Como já tivemos no Palmeiras aí Breno Lopes, Davidson. Ele já fez gol de título. E o Danilo já, inclusive, foi campeão também, né? Aí de Libertadores com gol, Santos e tal, com gol. Só que, para essa final, ele era um dos heróis improváveis porque a gente esperava muito o retorno do Léo Ortiz, né? E ficou muito esse foco aí de Léo Ortiz vai jogar, Léo Ortiz não vai jogar, porque hoje é uma peça fundamental nesse elenco do Flamengo. E eu acho que era o que o flamenguista esperava, né? Poder contar com o Léo Ortiz numa final. E por coincidências, né, do acaso, do destino, aí o Léo Ortiz não estava 100% para iniciar a partida nessa final. E foi o Danilo, seu substituto, que vai lá e faz o gol do título, né? Então, assim, foi um jogo morno, né? Acho que talvez a gente esperasse um jogo um pouco mais competitivo, com mais finalizações, com mais chances claras de gols, porque a gente conhece tantos elencos de Palmeiras e de Flamengo, que a gente sabe que são elencos ofensivos, que tem jogadores ali com qualidade técnica, né? Para deixar o jogo mais perigoso. Só que uma final, um jogo único, eu acho que ela transforma muito o jogo, né, nesse duelo de quem quer errar menos, né? Porque você tem medo muitas vezes de se expor também. E foi o que aconteceu aí, né, nessa final de Lima no Peru. Então acho que foi um jogo eu queria mais aproveitar teu comentário muito bom, pedir para o Rogério Micheletti, nosso diretor, colocar de novo a foto do gol, o gol de cabeça. Porque ele sobe sozinho. Sozinho. Ele sobe onde sozinho. ele subiu, né, gente? Olha aí. Cadê a becaiada aqui? O Fux não acompanhou. Aqui, ó, o nosso... O Gustavo Gomes do Fux. Agora, o Gustavo Gomes, que é um excelente jogador, ele tá com o braço virado pro lado errado. Não, Então, mas o lance era do Fux. E eu ia chegar, inclusive... Eu ia chegar, inclusive, nesse lance... O cara subiu sozinho, pô. Porque foi assim, foi um jogo truncado, realmente foi um jogo morno, né? E a primeira finalização do Flamengo ao gol foi, de fato, esse gol do Danilo. Só que esta jogada, ela já estava sendo trabalhada pelo Flamengo desde o início do jogo. Que foi em cobrança, né? Inclusive gol de bola parada aí, que a gente comentou sexta-feira bastante sobre influência de bola parada também no futebol, com a presença do boy da Moca aqui, né? Com a gente, do Marangon. E todos os escanteios do Flamengo, o Palmeiras, treinado pelo Abel, ele faz uma marcação mista, né, em cobrança de escanteio, que ele deixa ali a maioria dos homens na área e faz uma marcação individual em quem está na entrada da área. Como o Palmeiras tem uma zaga que é competente, né, com o Gustavo Gomes aí, enfim, eles ficavam muito próximos, né, em cada cobrança de escanteio ali para evitar espaços e cabeceios. O Flamengo foi trabalhando isso. Você vê, o posicionamento do Léo Pereira foi fundamental para que saísse esse gol do Danilo. E ele já estava trabalhando esse movimento nos 2, 3 escanteios que teve antes desse aí. Aí ele vem, ele se movimenta lá na entrada, o Gustavo vê que não acompanharam ele e perde totalmente a atenção da jogada, né? Tanto que o Gustavo Gomes ali, ó, se desconcentrou e o Danilo consegue subir e buscar esse espaço entre a zaga do Palmeiras para cabecear. O que os dois backs estavam pensando na vida ali? Vive disso. Ele não é um time que vive da competição mais. Ele vive da participação. Ele vive do chegamos até aqui, tá bom. Viramos freguesaço. E aí tem que avisar esses Enzos, né? Essa nova geração
que é completamente desconectado da realidade, que não entende um catso de futebol, vamos falar o português mesmo, eles não entendem nada de futebol, eles entendem de meme de rede social, entendem de ir pra boteco ficar bebendo, e eles acham que são legais, e eles acham que eles são palmeirenses por isso, que eles vão fazer festinha em boteco, né? Eles não entendem nada de jogo, de futebol. E de Kings League, eles entendem bastante. Nada, não entendem nada, né? Esses influencers, entendem do quê? De fazer festinha, tô aqui na festinha, tô aqui na festinha, tô aqui na festinha, só entendem de ir pra festinha, e quando a bola rola, eles não sabem o que significa uma grande área. Você tem que avisar essa gente que o Palmeiras ficou 17 anos numa fila, tá? E um time que ficou 17 anos numa fila, em algum momento ele começou a não somar títulos, tá? E em 17 anos que um time fica numa fila, ele também faz anos como esse, maravilhosos. Maravilhosos. Chegou numa decisão, chegou numa semifinal de brasileiro, chegou numa final de brasileiro, chegou numa semifinal de paulista, chegou em várias questões importantes, mas não ganhou. E no final das contas ele ficou na fila. Então tem que avisar que ano em que você não é campeão, ainda mais para o planejamento e para o que o Palmeiras se obriga com o dinheiro que tem, é fracasso. É lógico que é. É fracasso. E o pior de tudo, ainda mais num ano em que você perde 4 competições, sendo humilhado pelos seus 2 maiores rivais nesse momento. É que o São Paulo, infelizmente, não disputou nada com o Palmeiras, porque se perdesse pro São Paulo, entra na conta também. O Palmeiras conseguiu ser chutado, porque ele não jogou nada, chutado dentro de casa pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Ele conseguiu ir para Itaquera, perder pênalti de fraldas para perder um título pro Corinthians. Ele conseguiu, de novo em casa, ser chutado pelo Corinthians numa Copa do Brasil. Chutaram os fundilhos do Palmeiras. O Corinthians 2 vezes em casa. Não é que foi no Itaquera, foi no Allianz Parque. O Palmeiras pega um campeonato em que ele teve pelo menos 3 set points para ter match point no final. 3. Diante do Flamengo, do Cruzeiro. Ele entregou os 3 na mão do Flamengo, num campeonato que era dele. Ele tinha pontuação, ele era líder. Ele entregou, ele somou 2 pontos em 15. 2 pontos em 15. E ele não venceu no campeonato um time que ficou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, que foi o Vitória. Ele somou 2 pontos contra o Vitória, que estava na 17ª posição. Ele entregou um campeonato de bandeja. E aí ele dá um all-in, pensando, bom, então, já que ele fez todo esse monte de caca, ele se resguardou, guardou energia, tudo mais. Presente um brasileiro. Agora, então, eu vou entrar na final da Libertadores e falar assim, eu guardei a minha energia para jogar a vida na final da Libertadores. Ele entra na final da Libertadores, ele não passa do meio-campo. Ele não passa do meio-campo, ele não chutou ao gol. O Rossi não fez isso aqui com a bola. Não, o Rossi e que goleiro, hein? O Rossi saiu do estádio, foi pro hotel e dormiu com o uniforme, porque ele suou. Sim. No meio de semana, Então, pra não ser injusto, Facinca, teve um lance no segundo tempo que já tava 1-0 pro Flamengo. do Vitor Roque? Não, que o Andrés Pereira bateu um escanteio, foi fechado, seria gol olímpico. É que não contou como finalização, que o Rossi ele tira. Sim. Mas ela entraria. Eu bati o escanteio pra área correta. Puta, Alemão. Por falar escanteio, até o Palmeiras tomar um gol, você deu uma de aí que tá. Então você vai somando que o desempenho do time numa final de Libertadores, não é que era uma final do torneio do bairro aqui, do Interclasses, não. Até se bobear, final de Interclasses, ela tem bobear, não. Eu te dou muito certeza que final de campeonato Interclasses de faculdade, você vai pro racha mesmo. Todo mundo joga com vontade, né? O Palmeiras entrou numa final de Libertadores com um desempenho tão catatônico, tão deplorável, tão assustador, tão vergonhoso, como um time que jogou em anos em que foi rebaixado. Se você pega um time de 2012 do Palmeiras e pega a atuação do sábado contra o Flamengo na final da Libertadores, esses times, eles não têm nenhuma diferença em termos de atitude, de postura, de alma, de organização, nenhuma. Aliás, vale lembrar que o time de 2012, num ano terrível, absurdo, vergonhoso, que é um ano de rebaixamento, aquele time pelo menos foi rebaixado de cabeça erguida.
que aquele time foi rebaixado erguendo uma taça de campeão Dá dó de de Copa ver do o Vitor Brasil. Roque, assim. Qual é a taça? De campeão da Copa do Brasil. Do Brasil. O Palmeiras cai Foi com o Filipão. com o Filipão. Filipão. O Palmeiras cai. Vergonha. Nada supera a vergonha. Que é o que eu falei pra Lele outro dia, ela concordou comigo, que é o maior antagonismo no futebol. O Corinthians é campeão do mundo, o maior rival do Palmeiras, ele rebaixado. Só que ainda pra diminuir esse gap da vergonha, da nojeira sentimental do futebol, você ainda fala assim, puta, não dá pra mensurar minha raiva, mas eu ainda, eu caio com um troféuzinho na mão. Copa do Brasil e vai pra Libertadores no ano seguinte. Esse ano, o Palmeiras ele toma as tundas que tomou do Corinthians, seu maior rival, que ainda pode ser campeão de novo na temporada, que já ganhou um título em cima dele, ainda pode ganhar uma Copa do Brasil. Depois de ter eliminado ele. Depois de ter eliminado ele. Tunda, que vale também como coça. Vale. Coça, E né? sova. Ele toma as duas do Flamengo, os maiores rivais, assim, aqueles que são rivais. O Flamengo meio que esse ano, ele tirou o São Paulo do lugar e falou assim, deixa eu ser um pouco rival do Palmeiras, né? Porque o São Paulo, infelizmente, não tá se ajudando, mas era pra ser o São Paulo e o Flamengo, então estão no mesmo patamar. E o Palmeiras passa o ano em branco. Não, então, se você acha que passar ano em branco, olha, é o prêmio valeu eu competi, eu acho que você pode rever o seu conceito do que é realmente a essência moral do volte com a foto histórica do gol do Danilo, e ainda falando do Flamengo, você ouvindo as declarações do presidente, né, falando sobre as consequências disso. Desculpa, tudo, senhor né? árbitro, o senhor que apitou futebol, agora eu estou te interrompendo, você me perdoe. Você também não estranha ver essa foto em que dois zagueiros estão no chão e olha a altura que está o Danilo. É que o ideal, se entendeu? você ver Qual a ideia? Inteira, né, não tinha que, entre aspas ou sem aspas, chargear o jogador, encostar ali nas pernas dele. O ideal seria ver a jogada como um todo, né? A gente vê a foto, é emblemática, claro. Onde subiu o Danilo? Ele está com o joelho dele quase no ombro do Fux. Então, assim, é lógico que houve erro de marcação, mas tem que ver toda a movimentação. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: o presidente do Flamengo falar depois sobre essas conquistas e onde estão levando o Flamengo. E ele fala o quê? Que, inclusive, é óbvio, são argumentos para novos contratos e mudança de patrocinadores ou aumento de patrocinadores. O Flamengo já está garantido para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. É o primeiro sul-americano. O Flamengo vai disputar no final do ano o Intercontinental. Mundial. Também tem jogo já, hein? A FIFA não quer que chame de Mundial, mas então é Intercontinental. Não, é Mundial. Não, desculpa, eu vou seguir o que a FIFA fala. Não, a FIFA não sabe nem o que ela quer, né, Loeb? Vocês não querem seguir o que o VAR fala. Ué, vocês não querem seguir o que a FIFA fala. Então, a partir de agora, ninguém mais é campeão do mundo. Não, a FIFA diz que é Intercontinental, não tem discussão. Mas desculpa. é campeonato mundial. Desculpa, não é. É Intercontinental de clubes. Eu sei o que diz Não, a é FIFA. mundial, sim. É, a FIFA acabou. Então Ninguém mais é campeão do mundo. Mas não fui eu que falei isso. Você liga pra FIFA, Não, mas eu tô te fazendo uma pergunta. Se você vai seguir a FIFA, então ela reconheceu alguns intercontinentais como campeão mundial. Ponto final. Mas ela disse que não é pra chamar de mundial, que não é. Não, ela tá querendo mudar a nomenclatura só por causa do super mundial que tem agora. Mas são campeões mundiais. Então eu vou seguir o que diz a própria FIFA. Então é intercontinental. Então o que ele diz é que ele já tem 2 patrocínios. Mas a FIFA diz, eu vou discutir com a FIFA. É mundial. Então assim, fica mundial você. Eu vou ficar com a FIFA, até porque eu fui da FIFA, até hoje recebo as coisas da FIFA. É super mundial. A Copa do Mundo de Clubes é outra coisa. Não é super mundial isso aí. O que ele fala ontem? Que ele já tem 3 patrocinadores, né, discutindo exclusivamente para o Intercontinental. Então, são conquistas que você vai agregando valor financeiro também. Claro. Valor no seu produto, valor na sua marca. Então, quando o Palmeiras toma uma derrota dela, como foi, eu falei com os amigos hoje mesmo que ainda estão em Lima, aproveitaram o final de semana para curtir um pouco da cidade e tudo mais, eles não estão bravos. Que todos falaram para mim assim, Alfredo, não tenha dúvida que o Flamengo é melhor que o Palmeiras. Isso ninguém discute. Aliás, nós falamos aqui a semana inteira, que time por time, o problema é como você perde. E o momento era melhor também. Sem dúvida. Mas o problema, Lelê, é como você perde. Se o Palmeiras tomasse 4-0, mas competindo, talvez nós não tivéssemos com tanta situação ruim, Alex, do jeito que foi. Deixa eu falar um negócio. Vamos lá, Alex, só uma vez. Nossa, mas como você tá triste. Não é triste. Eu tô reflexivo. Sabe por quê, Milton? Por mais que o Palmeiras esteja nesse momento já há quase 2 anos sem levantar uma taça, eu ainda me mantive firme com a ideia de que o Abel Ferreira não poderia ser tocado. Por mim, eu renovaria com o Abel até não sei quando, para sempre. Eu sempre falei isso. Só que a gente não pode ser poste. A gente não pode
ser cego para as coisas que acontecem. E você, Milton, que acompanhou o Palmeiras também na sua era vitoriosa nas outras academias. Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Ronaldo Carabinho e Ferrari. Dudu, Edemir, Julinho, Servilho, Tupanzinho e Rinaldo. Então, e aí a década de 70, com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu Leivinha, César Inei, foi a segunda academia. O Palmeiras teve grandes trabalhos para conquistar grandes títulos com grandes treinadores. E todos eles, Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, todos esses gigantes da história do Palmeiras técnicos chegaram, desenvolveram esses trabalhos, foram campeões de coisas importantíssimas, mas chegou um momento que todos eles saíram. Não significa que o que eles fizeram foi ruim ou foi jogado na lata do lixo. Não, entrou para a história tudo isso. Só que ele chega... Acho que tá bom, é isso aí, galera. Esse aqui foi o corte do programa Esporte Sem Firula da revista Oeste. E aí, o que vocês acharam do debate? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostarem do corte do vídeo, eu começo a trazer mais para vocês, tá bom, galera? Flamengo joga amanhã contra o Ceará, né, para erguer mais um caneco, mais uma taça dentro do Maracanã. Seremos campeões brasileiros amanhã, sim ou não? Comente aqui. Sim, cara, sim. Nem cogite em pensar em não. Sim, seremos Enia campeão brasileiro amanhã e o Flamengo já começa a se preparar depois para o Intercontinental de Clubes, que para mim é Mundial de Clubes sim, tá? Porque se o PSG, campeão da Champions League, vai disputar a final, é porque é Mundial. Concorda ou discorda? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Valeu? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. E o meu chroma key tá falhando pra caramba, hein? Valeu, galera. Fui. É nóis.